Olá, tudo bem? Alô, crianças do 7º ano. Estamos iniciando hoje o segundo bimestre de Geografia deste ano de 2020. Atenção, hein? Início do segundo bimestre de Geografia do ano de 2020. Pegue o seu sistema na unidade 1, página 348, cujo tema é O Brasil no Mundo do Mapa. Quem fala é a professora Loruama Lima. Sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos lá. Então, vamos falar de Brasil no mundo do mapa. Só que antes disso, nós precisamos saber que o nosso planeta, o planeta Terra, é o terceiro planeta do sistema solar a contar do Sol, tá bom? É esse azulzinho mais escuro que você está vendo. Deixa eu parar o vídeo aqui. É este daqui. Então, nosso planeta é o terceiro planeta do sistema solar a contar pelo Sol, certo? Então, a partir daí, nosso planeta possui uma luazinha, um satélite natural, e nós temos como principal forma do nosso planeta uma geóide. A forma do planeta Terra é geóide, tá? Essas cores que indicam as diferentes intensidades da ação da gravidade. Geóide é um círculo achatado nos polos, certo? Vamos lá? Bora lá. Continentes, o que são? Continente nada mais é do que um grande. Vamos marcar isso daí, crianças. Aqui, ó. Grande conjunto de terras cercadas por água. Terras emersas, terras secas, tá? Cercada por água, pelos oceanos. Então, olha, nós temos uma porção de terra verde, essa grande porção nós chamamos América. Uma porção de terra amarela, aqui ó, coloração amarela, nós chamamos África. Uma porção de terra azul nós chamamos Antártica ou Antártida. Uma porção de terra roxinha nós chamamos de Oceania, ou podemos chamar o nome do principal continente, o continente mãe, a Austrália. O maior continente de todos, esse laranjinha, chama-se Ásia, e o vermelho, Europa, certo? Até aí tudo bem? Então, continente, grande extensão de terra, grande conjunto de terra cercada por água, obviamente do oceano, tá bom? Vamos seguir em frente então. Quantos oceanos o nosso planeta possui? Devagarinho, resposta 6. Existem 6 continentes, tá bom? Vamos conferir. Primeiro, África, bem aqui, colocar o número. 1, África. 2, América, essa daqui, ó, tem duas cores, isso daqui para cá, isso daqui tudo é América. Antártida, tá aqui embaixo, a Antártida, certo? Número 3. Ásia, essa porção aqui toda, que tá de verdinho, e mais aqui em cima a Rússia, que é tão grande que não cabe em um continente só. Essa porção aqui também é a Rússia. Nós chamamos de Ásia. 4. Europa, esse azulzinho aqui. 5. E a Oceania, 6, cujo principal país da Oceania é a Austrália. Então, existem 6 continentes, 6 grandes extensões de terras emersas que se encontram limitadas pelos oceanos, mares, montanhas e montes. Tudo bem? Isso tudo é continente. Então, vamos lá.
Recapitulando, tá? Na superfície terrestre existem áreas continentais. Aqui, ó. Tudo que você está vendo colorido que não é o azul são áreas continentais. Eu tenho América, uma área continental. África, duas áreas continentais. Europa é a terceira área continental. Ásia, quarta área ocidental. Oceania, quinta área ocidental. E Antártida, sexta área continental. Perfazendo 6 continentes, certo? 6 continentes. Em ordem de grandeza, do maior para o menor, vamos limpar isso daqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos limpar isso daqui. Em ordem, nós temos a Oceania. Voltou aqui. A Oceania aqui embaixo. Em ordem. Oceania é o menor, tá? Oceania é o menor. Bem aqui. Ele é o sexto continente. Europa é o quinto maior continente. A Antártida é o quarto. A África, terceiro. A América, segundo. E o maior de todos, o número 1, não existe nenhum continente maior que a Ásia, tá? Portanto, a Ásia é o maior continente em extensão territorial do planeta. Vamos lá, crianças. Seguindo em frente. Falando em Ásia, o maior continente em extensão territorial do nosso planeta, estão localizados alguns países gigantescos aí, como por exemplo, olha, falando em tamanho, a Rússia é o maior país em extensão territorial do mundo, tá? Ela é tão grande que não cabe só em um continente. Existem terras russas no continente asiático e terras da Rússia no continente europeu, tá bom? Nós temos outra grande extensão territorial aí, a China, a República Popular da China e a Índia. Lembrando que esses dois últimos, tanto a China quanto a Índia, possuem uma super, mega, ultra, gigantesca população. Todas as duas com uma população superior a 1 bilhão de habitantes. É muita gente, tá bom? 1 bilhão de habitantes. Vamos seguir? É na Ásia que está o que nós chamamos de teto do mundo. Não existe na superfície do nosso planeta, na parte emersa, a parte continental, nenhum monte, nenhuma montanha maior que esse que vocês estão vendo aí, maior que o Monte Everest. Monte Everest possui 8.848 metros de altura, é o ponto mais alto da Terra. Onde está o Monte Everest? Entre a China e o Nepal, tá bom? Crianças, recapitulando, não existe nenhum ponto na Terra, na crosta terrestre, maior que o Monte Everest, tá bom? Vamos prosseguir então? Nós temos ainda na Ásia, olha só que bonitinho, quem conhece o que é essa paisagem, onde é esta paisagem? Respondeu certo quem respondeu que é o Mar Morto. Essas porções aqui brancas, essas pedras brancas que vocês estão vendo, nada mais é do que acúmulo de sal, tá?
Sal. Existe uma grande quantidade de sal neste mar. Por isso que o nome é Mar Morto. O excesso de sal faz com que haja escassez de vida neste ponto do planeta. Escassez de vida, tá? Outra coisa interessante é a localização, tá? Está dentro de uma área desértica. Tudo bem? Vamos passar mais adiante. Então, vamos só lembrando aí. A Ásia é o maior continente do mundo, possui um total de 45 países. Vamos escrever isso aqui do lado. 45 países. Esses países estão no topo da relação aí no que diz respeito a maior país em extensão territorial do mundo, Rússia, onde está na Ásia, sua maior parte faz parte da Ásia, seu maior território faz parte da Ásia, outra parte na Europa. Temos outro dado, nós temos a China e a Índia como uma população gigantesca. Ambos possuem população superior a 1 bilhão de habitantes, tá bom? Essa é a Ásia. Vamos adiante? Vamos falar do nosso continente, continente americano, tá? A América é o segundo maior continente do mundo. Obviamente, só perde para quem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Acertou aquele que respondeu que só perde para a Ásia, tá bom? Tem grandes latitudes, possui a Cordilheira dos Andes, essa parte em amarela que está em destaque aí é a Cordilheira dos Andes, tá? Fica aqui na América do Sul. Possui, além dessa grande altitude, além da Cordilheira dos Andes, nós temos esse bonitinho aí, o Monte Aconcagua. O Monte Aconcagua fica localizado na Argentina e, observe essa informação agora, olha, 6.962 metros de altura. É o ponto mais alto das Américas, tá? É o ponto mais alto das Américas. Fechou? Fica na Argentina, no Parque Provincial Aconcagua. Certo, crianças? Aqui está a localização dele, né? Na Argentina, mais ao sul que o Brasil. Vamos lá? A América, nosso continente, pode ser dividido de duas formas. A primeira é essa que você está vendo aí. Observe aqui, ó, o que está de vermelhinho nós chamamos de América do Norte. Bem aqui, ó, América do Norte, tá bom? O que está de amarelo nós chamamos de América Central ou Istmo. O que é um istmo? Istmo nada mais é do que uma ligação, ó, tá ligando uma América grande a outra América grande. É como se fosse, digamos, uma ponte, é um elo de ligação, tá? A América Central, ela pode ser subdividida em América Central continental, que é essa que liga a América do Norte à América do Sul, e essa que está solta aqui no oceano chama-se América Central Insular. Opa, palavrinha nova, insular. Toda vez que você vê esta palavra, você já associa a ilha. Certo? Tudo bem? E o que está de laranja, nós chamamos de América do Sul. É onde está o Brasil.
tá bom? Essa é a primeira divisão, nós chamamos de divisão geográfica subdividida em 3, tá? Divisão geográfica. América do Norte, América Central e América do Sul. A segunda divisão da América nós chamamos de divisão socioeconômica. Ao invés de 3, como nessa primeira aqui tem 3 divisões, 3 Américas. Na divisão socioeconômica só existem 2 subdivisões. A parte de cima, essa amarelinha, formada por 2 países, o Canadá e os Estados Unidos, é chamado de América Anglo-Saxônica. O que é isso? É a América que fala o inglês, que no passado foi colonizado, foi colônia inglesa, certo? Tudo bem? Do México até a Argentina, até ao sul da América do Sul, nós chamamos de América Latina. Também esse termo está relacionado aos nossos colonizadores, todos foram latinos. Por exemplo, o Brasil foi colonizado por Portugal. Portugal é um país latino. Tá? Ao lado, nossos vizinhos, Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile, Equador, Venezuela, Suriname, foram colonizados pela Espanha na sua maioria. A Espanha é um país latino, tá? Então, só para a gente entender, a divisão socioeconômica, ela inclui países que tiveram colonizações. A anglo-saxônica, colonização inglesa. A América Latina, colonização latina, tá? Quem foram os principais colonizadores latinos? Basicamente, Portugal e Espanha. Vindo posteriormente, a França, certo? Que nós temos aqui, no caso, a Guiana Francesa. Tudo bem? Podemos passar adiante? Vamos lá? Se por acaso você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho e revê, tá bom? Bora lá. Próximo continente, vamos para o terceiro continente estudado hoje, África. Atenção, a África, ela possui 54 países, 54 países, tá bom? Repetindo, a África possui 54 países. Tudo bem até aí? É na África que está localizado o Rift Valley, tá? Esse Rift é uma falha geológica, tá aqui nesse segundo mapa. Observem aqui, essa falha geológica, ela levou a África, o continente africano, a ficar com uma abertura dentro do continente. Tudo bem? Aí nós vamos prosseguir. Dentro da África, do continente africano, existe o maior deserto arenoso que o nosso planeta possui. Maior deserto arenoso quente, tá? É o deserto do Saara, assim mesmo, Saara. Vou escrever aqui para vocês. Saara, tá? Possui esse maior deserto quente do mundo. A população que possui aí dentro dessa porção de terra, ela basicamente é nômade ou seminômade e que vivem ainda com traços dos nossos ancestrais, tá? Eles são andarilhos, até porque numa temperatura superior a 40, 45 graus, não dá de ficar em um único local. A vegetação ela é escassa, existe grande concentração de vida noturna
noturna e não diurna, tá bom? Por conta da temperatura existente. Bora lá? Além de ter o maior deserto, a África também, com os seus 54 países, ela possui uma grande variedade de etnias, tá? A maior quantidade de etnias em todo o planeta está localizado e concentrado no continente africano. Uma característica não muito boa, tá? A África é marcada por índices consideráveis de pobreza, o que influencia bastante os números de mortalidade, principalmente entre as crianças. Possui expectativa de vida muito baixa, exatamente por conta da escassez de água, da escassez de alimentos e das guerras civis existentes lá. Tudo bem? Vamos prosseguir então? Nós temos nosso próximo continente, o continente da Antártida, certo? A Antártida é o quarto maior continente do mundo. Curiosamente, a Antártida ela não possui países, né? Ela não foi dividida como os outros continentes. Lembra que eu falava? A África possui 54 países. Voltando um pouquinho mais, a América possui 35 países. Na Antártida não existe essa divisão de países. Por que isso? Porque a sua área é dividida em vários países que não têm território lá, tá? Por exemplo, nós, brasileiros, o Brasil possui uma base lá na Antártida, uma base de pesquisa. Por que que não tem países, território lá como nos outros continentes? Porque a área da Antártida ela foi dividida entre vários países e esses países, essas bandeirinhas que vocês estão vendo aí, eles assinaram um acordo que ficou conhecido como Tratado da Antártida. Principal característica desse tratado: proíbe a ocupação do continente e a exploração, tá? A exploração. O que permite esse tratado? Por que é interessante ter bases lá na Antártida? Porque esse tratado permite somente, atenção crianças do 7º ano, permite somente a realização de pesquisas e estudos científicos. Nós, brasileiros, temos uma base lá. Essa é a base Comandante Ferraz, tá? Só pode entrar lá, obviamente, pessoas autorizadas. São feitas pesquisas, análises, estudos do clima, do solo, da fauna e da pequena flora existente lá, tá bom? Então, recapitulando, a Antártida é o quarto maior continente do mundo, não possui países, seu território foi dividido entre vários países, mas tem um acordo feito entre eles. Chama-se Tratado da Antártida. Tudo bem até aí? Além disso, não esqueçam que quase a totalidade do continente é coberto por gelo. Opa, se é coberto por gelo e tem pouca quantidade de vida, é considerado também um deserto. Tá? Deserto não é sinônimo de calor. Existem desertos quentes, desertos frios, desertos salinos, salgados, né? Então, o que significa deserto então, professora? Que eu pensei que fosse só calor. Deserto significa pouca ou ausência de vida, tá bom? Tudo bem? Além disso, é na Antártida que concentra a maior parte de água doce do mundo. É aí. Tudo isso branco que vocês estão vendo agora é reserva de água doce, tá bom?
Vamos prosseguir então. Nosso próximo continente, a minha Europa, minha querida e amada Europa. Vamos lá. Hoje, atualmente, a Europa possui 50 países, tá? 50 países. Possui grandes paisagens, solos férteis, solos extremamente férteis. Possui uma considerável rede hidrográfica, possui rios, muitos, longos como os nossos, não, rios curtos, até porque não esqueçam que a Europa é um continente pequeno, tá bom? Vamos lá, mais adiante. A Europa, falando de forma geral, no século passado, não esqueçam que ela foi palco de grandes conflitos, como por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas passado esses conflitos, a Europa se reergueu e esta imagem que vocês estão vendo é de Viena. Vamos escrever o nome aqui. Viena. Vamos lá? É a capital da Áustria. É atualmente considerada a melhor cidade para se viver, a melhor qualidade de vida existente para se viver é lá em Viena, na Áustria. Tudo bem? Além disso, além desse ar histórico, além desta beleza natural, a Europa também possui alguns pontos turísticos mundialmente conhecidos, visitados, como por exemplo, o nosso querido Museu do Louvre, certo? Que fica em Paris, na França. Como, por exemplo, a minha França, por que não a Torre Eiffel, né? Um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Você precisa conhecer. E por que não? Olha lá, um dos prédios mais antigos do mundo. Quem conhece? Não eu sei que vocês me conhecem. Mas quem conhece este monumento aqui, histórico, milenar, dou-lhe uma, quem acertou? Coliseu! Você que pensou no Coliseu, o Coliseu, tá? Palco de várias batalhas durante o grande e glorioso Império Romano. Vamos lá? Próximo continente nós temos a Oceania, que poderia muito bem se chamar Austrália, né? Observem aqui, crianças, ó. É o maior país, na verdade, a única grande porção de terra, né? A Austrália é considerada o menor continente em extensão territorial do nosso planeta. Basicamente é formado por ilhas, é um continente insular. Lembra que eu já falei para vocês ainda há pouco o que é insular? Toda vez que você vê ou ouvir a palavra insular, significa ilhas, certo? Então, por ter a maior quantidade de ilhas no seu continente, na sua extensão territorial, conveniou-se dividir esse território em etapas, tá? Por exemplo, tem uma parte chamada Polinésia, um conjunto de ilhas. Tem uma parte chamada Micronésia, Polinésia, várias ilhas. Micro, pequenas ilhas. Mela vem de melanina, né? É chamado de Ilha dos Negros, tá? E a partir daí, a Austrália é o principal país da Oceania e a Oceania possui um
total de 16 países. Além da Austrália, Nova Zelândia e o Tahiti são os 3 principais, tá bom? Tudo bem? A Austrália está circulada aqui, Nova Zelândia e o Tahiti, tá bom? Vamos seguir? Dentro da Oceania tem paisagens paradisíacas, né? Como essa daí que fica no meio do oceano, fica na Micronésia, ou como Koror, cidade mais populosa de Palau, uma das ilhas da Oceania, tá bom? Vamos lá, seguindo e prosseguindo sobre continentes, tudo bem, né? Vamos falar de oceano agora. Conceito de oceano, devagar. Vasta, grande extensão de água salgada, que cobre 75% do globo terrestre, tá? Esses 75% é composto de água salgada. Cada uma das divisões dessa extensão são chamadas, devagar, olha lá, o nosso oceano, o Atlântico, o maior de todos, o Pacífico, o menor, Índico, e tem os 2 glaciais, o Ártico e o Antártico. Vamos já ver aqui, ó. Devagar, nós temos o Pacífico 1, Atlântico 2, Índico 3. Pacífico está repetindo aqui porque não esqueçam, o mundo possui uma superfície geóide. Então, esse daqui vai encontrar com esse lado, certo? Um círculo, é só lembrar, tá? Os glaciais, que está em cima, terra do Papai Noel, Ártico, que está embaixo, terra dos pinguins, Antártico, certo? Falando em Pacífico, o maior de todos, observa aí, o Oceano Pacífico vem sofrendo com a poluição, principalmente descarte de embalagens plásticas. É o maior oceano do mundo e, obviamente, vai ter a maior concentração de poluição. Isso daí gerado, obviamente, pelo ser humano, tá bom? Este oceano possui uma das maiores fossas, uma não, a maior, a mais profunda fossa. O que é uma fossa? Geograficamente falando, é uma área de grande depressão. Depressão é buraco, tá? Resultante dos movimentos tectônicos. Movimentação das placas tectônicas. Olha aqui do lado. Fossa é uma fenda. Observem aqui, ó. Isso daqui é uma fossa, tá? É um buraco, uma fenda no solo, no assoalho dos oceanos. A maior fossa, a mais profunda fossa existente no nosso planeta está dentro do Oceano Pacífico. Chama-se Fossa das Marianas. Fossa das Marianas. Curiosamente, crianças, possui maior profundidade, né? Profundidade para baixo é mais profundo, possui aproximadamente 11.000 metros, portanto, é maior que a altura do Monte Everest. Monte Everest, 8.848 metros de altura. Altura para cima, tá? Profundidade para baixo. A Fossa das Marianas, ela é maior que o Monte Everest, só para vocês terem noção, certo? Vamos para o nosso próximo oceano, vai ser o Oceano Atlântico. É o nosso oceano, tá? Atlântico, bem aqui. Curiosidades sobre esse oceano. É o segundo maior oceano do planeta, só perde para o Pacífico, certo? O nosso oceano é maior, toda essa porção banha a América, a África e a Europa, tá bom? Banha esses 3 continentes. Possui uma profundidade de 3.926 metros, tá bom? E possui como principal característica, observem aqui, ó,
que eu vou falar para vocês, dentro do Oceano Atlântico, na verdade, não existe ligação entre os continentes aqui da América, entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Eles só vão se encontrar aqui, né, no estreito aqui embaixo. Por uma questão de encurtar distância no século passado, para sair mercadoria daqui dos Estados Unidos e ir para o outro lado dos Estados Unidos está entre os 5 maiores países em extensão territorial do mundo, e como que se isso não bastasse ser grande, possui, olha só, vocês estão vendo essa parte clara? Significa que é montanhosa. Então existe uma certa dificuldade de transportar mercadoria do lado do Oceano Atlântico, nos Estados Unidos, para o outro lado. Aí o que eles faziam? Eles embarcavam esses barcos, essas balsas, desciam o Oceano Atlântico, contornavam o Brasil, iam até o final da América do Sul e depois eles subiam para chegar do outro lado dos Estados Unidos com os navios carregados de mercadorias. Levava-se tempo, gastava-se bastante dinheiro. O que eles resolveram fazer para resolver isso daí? Criaram um canal. Canal em geografia é algo construído. Ficou conhecido como Canal do Panamá. Isso daí, tá? Liga. Vou voltar aqui. Liga. O Panamá é essa porçãozinha bem aqui, ó. Liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Fizeram um corte aqui no país. Por que no Panamá, professora? Porque de todo esse istmo aqui, de toda essa ligação, de todos esses países, a parte mais estreita encontrada foi no Panamá. Por isso que eles fizeram esse corte, tá? Essa abertura. Observem aqui, ó, a abertura. Fizeram esse corte aqui para poder as embarcações passarem e chegarem do outro lado. Assim eles encurtavam distância, tá? Por esse canal do Panamá, passam em torno de 12 mil embarcações por ano. Isso daí é uma importante via comercial, tá? Vocês sabem que para chegar as mercadorias nos continentes, nos países, geralmente são feitos por embarcações, né? Por grandes embarcações, grandes balsas. Então, carros que são produzidos nos Estados Unidos, os carros que circulam no Brasil, nenhum são produzidos aqui, né? O Brasil não tem uma fábrica de automóveis. O Brasil monta automóveis, é diferente. Mas para chegar essas peças aqui, todas geralmente vêm de embarcações. Então, encurtar distância é, economicamente falando, muito interessante, tá bom? Vamos prosseguir então, vamos para o próximo oceano, Oceano Índico, este daqui, Índico, tá? Banha o lado leste da África, banha o sul da Ásia, banha o lado oeste da Oceania, certo? Principais características: é o terceiro maior oceano do planeta, possui uma profundidade média de 3.963 metros, e essa imagem que vocês estão vendo é das Ilhas Maurício, localizadas a leste do continente africano, aqui próximo, tá? E nós vamos ter agora os dois últimos oceanos, o glacial ártico, que possui como principal característica
cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Geralmente, essa área aqui, ela congela, tá? A porção mais ao norte congela no inverno e diminui obviamente, essa quantidade de gelo no verão. Já o Oceano Antártico, este aqui de baixo, possui como principal característica a grande biodiversidade de pinguins, leões marinhos e baleias, tá bom? Ela foi delimitada essa área no Tratado da Antártida, aquele tratado que nós falamos que determina países tomando conta dessa parte branca aqui de baixo. Então, essa área não existia, na verdade, não tinha o nome de Oceano Antártico, foi delimitado no Tratado da Antártida. Crianças, conteúdo, primeira parte, para aí, tá? Na página 355. Nós falamos hoje sobre continentes e sobre oceanos. Abaixo, aí na página 355, tem o que a gente chama de jogo rápido. Você vai fazer, são 3 perguntinhas. Jogo rápido, tá na página 355 e 356. Vocês vão fazer, que nós vamos corrigir na próxima aula, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, obedeçam sempre o papai e a mamãe e não esqueça, lave as mãos. Beijo, tchau.